Olá, nutricionistas de todo o Brasil que nos acompanham no sistema Almanac Nutrição para mais um bate-papo, para mais uma entrevista com um convidado ilustre no cenário da nutrição nacional. Sejam muito bem-vindos para acompanhar o seu Almanac Nutrição. Recebendo hoje a professora Carla Magalhães, nutricionista, especialista em nutrição clínica e mestre e doutoranda em alimentos, nutrição e saúde pela Universidade Federal da Bahia. Professora, seja muito bem-vinda, muito obrigado por sua presença. Obrigada. Hoje vamos conversar sobre a obesidade infantil. Então, um tema extremamente contextualizado, está em alta nos assuntos da nutrição, da medicina, né, e em várias outras vertentes profissionais. Professora Carla, para começar nossa conversa, eu já queria ir direto ao ponto, que é o cenário mundial, né, como está a obesidade infantil no cenário mundial, um apanhado geral, e logicamente como o Brasil se insere nesse contexto. Bom, o que a gente pode perceber é que a obesidade infantil ela tem crescido, né, de forma bem acentuada nos últimos anos, o que tem repercutido em grande impacto nas preocupações de políticas públicas e intervenções na saúde, né, de forma muito precoce e na tentativa de prevenir o avanço dessa doença. Percebe-se que o Brasil, nesse contexto, ele tem se destacado também com uma elevação muito grande nesse sentido da prevalência de obesidade, que antes era caracterizado muito como uma doença de países ricos, né, por conta de uma alimentação pouco saudável. E o que a gente percebe é que o Brasil ele tem se inserido cada vez mais nesse cenário, que uma alimentação pouco nutritiva, muito rica em gordura, poucos nutrientes, na verdade, muita caloria. E essas crianças com essa alimentação mais calórica e com menos atividade física, então o sedentarismo muito prevalente, com atividades que a gente chama de horas em tela, com televisão, computador, tablets ou smartphones, tomando uma grande parte do momento de lazer dessas crianças. Então, elas têm um grande consumo calórico de energia e pouco gasto, né? O resultado dessa balança vai ser um ganho de peso mais crescente e que passa a não ser mais uma realidade tão frequente dos países desenvolvidos. Isso acaba sendo também uma realidade nos países emergentes, como o Brasil, por exemplo, e está preocupando muito o cenário de saúde na nossa população. Certo. E em relação aos impactos causados ao indivíduo? A gente está falando da obesidade infantil, mas, obviamente, essa criança vai crescer, vai chegar aí na adolescência, por exemplo, onde tem toda a questão hormonal, o crescimento, e vai se tornar um adulto que vai colher, logicamente, os frutos de sua alimentação ao longo da infância e da adolescência. Como é que repercute essa questão da alimentação e da obesidade infantil, não só enquanto o indivíduo, né, ainda é uma criança, e como isso pode rebater também no seu futuro como adulto? Perfeito. Isso é uma preocupação muito frequente, exatamente porque durante a infância a gente pensa que há um desenvolvimento pleno daquele corpo, né? Então a formação, principalmente nos primeiros 2 anos de vida, isso é bem evidente, o amadurecimento dos órgãos e dos sistemas, e posteriormente, né, esse sistema já formado, ele vai amadurecer e se desenvolver. Na fase bem mais precoce, a primeira infância, por exemplo, que a gente percebe que a obesidade ela vai resultar em impactos, por exemplo, influenciando o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança, né? Então, atividades lúdicas, às vezes a limitação do exercício, por exemplo, pode dificultar a saúde e o desenvolvimento pleno das habilidades manuais dessas crianças. A alimentação nos primeiros 2 anos de vida impacta, por exemplo, no desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, cognição, atividade, atenção dessas crianças pode ser comprometida se a nutrição não for adequada nesse período. Na fase da adolescência, o que se percebe é que o excesso de tecido adiposo, né, com muita gordura corporal, vai influenciar no amadurecimento precoce, por exemplo, a puberdade dessas crianças, principalmente as meninas, elas têm uma puberdade mais precoce associada, exatamente, ao excesso de tecido adiposo. E nos meninos, isso pode ser mais retardado, então não há um desenvolvimento pleno, por exemplo, de crescimento linear, então pode comprometer até um pouco mais o desenvolvimento pleno daquela criança.
que a gente identifica já em consultório são crianças que apresentam nível de colesterol alto, já risco de apresentarem diabetes precocemente, né? Tudo por conta dessas alterações clínicas, né? Que vão ser como consequência do excesso de gordura corporal que elas apresentam. Então, uma criança que tem esse padrão, né, não saudável de alimentação tão precoce, influenciando todo o seu desenvolvimento, tem risco muito iminente de ser um adulto com grandes chances de desenvolver doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer, por exemplo, já são associados à obesidade precoce e também, né, comprometimento de alterações metabólicas, como ser um paciente diabético ou que tenha colesterol alto, implicando diretamente em risco cardíaco. Bom, e agora, especificando, trazendo para a área da nutrição e especificamente para a atuação do profissional, como é que você enxerga, como é que o profissional de nutrição, já que você tem atuado de forma substancial na área da obesidade infantil, da alimentação infantil, como é que o profissional da nutrição atua, influencia ou pode influenciar nesse cenário? Bom, o papel do nutricionista é muito importante nesse contexto, porque a partir dessa intervenção nutricional, e não pensando somente na criança, o que é bem importante a gente ressaltar, porque essa criança está envolvida em um ambiente familiar, por exemplo, né? Então, o papel dessa família ela tem que ser muito consciente, né, do que foi que promoveu ali naquele ambiente a repercussão dessa obesidade. Porque a obesidade ela não é uma doença que surge agudamente, isso vai acontecendo, né, e de forma gradual, isso precisa também de uma intervenção pontual. Então o nutricionista ele vai conseguir intervir nesse ambiente familiar, contando com o apoio da família, dos pais, dos irmãos, né, da babá, às vezes que cuida dessa criança, para conscientizar como é que essas escolhas alimentares elas precisam ser feitas, de forma a garantir uma alimentação adequada para essa criança, para garantir esse desenvolvimento de forma plena, não comprometer, né, todo esse crescimento, otimizar o potencial de crescimento para essa criança e, consequentemente, vai haver uma modificação, né, na quantidade, na qualidade dessa alimentação, de forma a suprir os nutrientes necessários para garantir o desenvolvimento e, assim, assegurar, né, a saúde dessa criança. Caso ela já apresente, por exemplo, alterações metabólicas, de alteração de colesterol ou algum tipo de alteração de glicemia, por exemplo, que muitas vezes a gente encontra, a nutrição, aliado muitas vezes com um profissional de educação física voltado para a área, com atividades direcionadas para a criança, pode intervir e reverter esse quadro, né, de forma que a substituição de alimentos que sejam potencialmente mais calóricos por alimentos mais saudáveis aconteça de forma gradual e que a aceitação dessa criança, esses novos alimentos, ela possa ser muito discutida e dialogada também em consultório, para que essa criança se conscientize das suas escolhas alimentares, repercutindo na sua saúde. A criança é o paciente direto, mas de toda forma os pais seriam os pacientes indiretos, porque tem que... Exatamente. Depende muito deles. É importante a gente entender que o acesso ao alimento é garantido pelos pais. Sim. Então, se a comida que chega na casa dessa criança é uma comida que é à base de produtos muito industrializados, ricos em açúcar, gordura, por exemplo, a predileção por biscoitos recheados, que a gente vê muito frequentemente nessa fase. Então, se nesse ambiente familiar há uma disponibilidade muito grande desses alimentos, a criança não vai optar por conta própria o consumo, por exemplo, de frutas e verduras no seu contexto. Então, conscientizar esses pais dessa importância de dispor para essa criança os alimentos apropriados também facilita muito a nossa conduta. Maravilha. Professora Carla Magalhães, direto da Bahia, para o Almanac Nutrição. Professora Carla, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço. Este e outros temas você acompanha no seu banco de dados de vídeos no canal do Sistema Almanac Nutrição. Um grande abraço e até a próxima.